Fala, navegantes! Você sabe de onde surgiu a parmegiana? Vem comigo que hoje tem quadro novo no canal. Direto ao ponto, existem 3 histórias sobre um dos pratos mais consumidos do Brasil. A primeira delas, e a mais intuitiva, é de que o bife ensopado nasceu na Itália, na região de Parma, onde é produzido o queijo Parmigiano Reggiano, ou mais conhecido por nós brasileiros como parmesão. Mas na verdade, o prato conhecido no Brasil por uma carne milanesa, um molho de tomate e um queijo gratinado não é tão fácil você encontrar pela Itália. Porém, a berinjela parmegiana é um clássico italiano. O termo parmegiana, segundo o dicionário italiano, significa cozinhar à maneira de Parma, isto é, como os habitantes da cidade de Parma, preparar o prato em camadas, ou seja, molho, carne e queijo. Seria um jeito de você criar um prato à parmegiana, segundo o dicionário italiano. Já a segunda teoria é de que a combinação carne, molho e queijo surgiu na Rússia. Durante o período da Revolução Socialista de 1917, o país passava por alguns problemas econômicos e estruturais e não tinha uma oferta muito grande de alimento. E a galera passava um pouquinho de necessidade. Então tem uma história de que as pessoas que tinham, as famílias que guardavam carne e queijo, começaram a fazer uma mistura com essa carne frita junto com tomate e esse queijo mais duro, tal, eles ralavam, colocavam por cima e era um prato que era servido mais farto para as famílias nessa ocasião. Curiosamente, nesta versão, a receita chega à Itália, através de um italiano que brigou feio com sua amada. E para reverter toda essa história, ele teve a ideia de convidá-la para um jantar romântico. Como ele era um sujeito mais humilde e não tinha condições de pagar um restaurante caro, ele resolveu fazer a receita russa na sua casa. Esse date deu tão certo que ele resolveu publicar no jornal local a seguinte frase: Parmigiana. Ou seja, o crush dele chamava Diana e ele fez aquele jantar para a minha Giana. Logo, o prato em italiano ficou conhecido parmegiana. É uma versão russa, meio italiana, meio misturada aí pro meio, mas é a segunda teoria que eu tenho aqui para você. Já a terceira história é a mais difundida e a mais conhecida entre nós, de que a parmegiana é na verdade uma invenção brasileira. Tudo iniciou em Itu, em 1902, na padaria de um alemão. Max Steiner servia um bife acebolado junto com um molho de tomate. E foi tão preferido dentre os clientes da padaria que depois de um tempo esse lugar começou a ser chamado de Bar do Alemão. E na década de 60 o estabelecimento comercializava um bife à milanesa gigante que levava o nome de orelha de elefante. E um belo dia um cliente reclamou do prato e falou que ele era muito seco. Inculcados com isso, os donos do lugar pensaram em como resolver esse problema e veio a ideia de colocar o molho do bife Steiner nesse prato. Aquele mesmo bife que eu falei lá no começo dessa história, tá lembrado? Mas mesmo assim, ainda faltava alguma coisa. E numa viagem que eles fizeram de Itu para São Paulo, eles encontraram nas clássicas parmegianas italianas, a berinjela parmegiana, por exemplo, o queijo que faltava para dar aquela característica que a gente conhece da nossa clássica parmegiana. Hoje, a nossa parmegiana se difundiu e é bem conhecida como foi criada no Bar do Alemão com as guarnições de arroz e batata frita, ou seja, 2 acompanhamentos bem brasileiros, né? E para você, qual que é a história verdadeira? A italiana, a russa ou a brazuca? Comenta aqui para mim e não esquece de dizer o que você achou desse novo quadro aqui do canal. É muito importante saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas eu encontro você no próximo bar.